Hoje eu trouxe para conversar com a gente a Carolina Lacerda, uma investment banking com 25 anos de experiência nas costas e hoje dedicada a vários conselhos de administração. Ela vai contar a história de como ela começou lá no Bear Stearns, lá atrás, depois de toda a jornada dela em diversos bancos, inclusive no Deutsche Bank, onde a gente se conheceu. E ela traz uma visão muito bacana sobre o que é ser investment banker e como investment banking te ajuda para as próximas carreiras da sua vida. Carolina Lacerda com vocês agora, aqui no Diário de um Banker. Estamos aqui com a Carolina Lacerda, uma super banker que começou das trincheiras e foi até ser head da área. Ela trabalhou em vários bancões e está aqui para mostrar que mulher também manda muito bem em investment banking. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Securato. Muito obrigada. Estou super contente de estar aqui com você. Foi muito legal trabalhar com você no Deutsche Bank e depois mantido contato todos esses anos. Então hoje é um episódio muito especial para mim e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Espero que sim. Vamos lá, vamos conversar. Como é ser uma mulher em investment banking? Olha, eu sei que há, principalmente hoje em dia, muito barulho, muita reclamação a esse respeito, mas eu tenho que confessar para você que eu sempre fui muito feliz, muito respeitada, nunca tive problema de preconceito. Obviamente isso envolveu muitos meus chefes, né, que eram pessoas, assim, mesmo vamos dizer, há 30 anos atrás, já tinham uma cabeça muito aberta, sempre me deram muita oportunidade, então eu nunca tive problema, eu sempre tive, obviamente que eu tive alguns momentos, eu tenho 3 filhos, eu tive alguns momentos que eu peguei talvez um pouco mais leve, mas eu acho que eu sempre tive a confiança deles. E que isso é o mais importante, né? Eles sempre sabiam que eu não ia deixar a peteca cair, que as coisas que eu ia fazer, assim, tanto na parte técnica como na parte de relacionamento, que eu ia entregar o que eu supostamente tinha que entregar. Então, eu acredito muito, eu tenho 2 filhas, uma delas gosta muito de investment banking, eu espero que até goste disso mesmo, porque não é fácil gostar disso, não é todo mundo, acho que a gente, principalmente nos bancos, eu acho que a gente tem várias iniciativas querendo trazer mais meninas para crescerem no banco de investimento, tirando um pouco dessa imagem ruim que se tem, que é muito agressivo, que trabalha muitas horas, isso é verdade. Mas em muitas outras profissões trabalha muitas horas também, não se fala tanto. Então eu acho que faz parte da nossa missão de estimular isso. Eu trabalhei com grandes mulheres, tanto acima quanto como pares, e tive uma trajetória muito legal. No meu time, na SP Advisors, eu sempre fiz questão de ter mulheres, só que às vezes é difícil. É difícil. Tem poucos candidatos, tem poucas pessoas que se interessam, não tem tantas mulheres que têm a resiliência para ir até o fim. E aí eu comecei a perceber que também tem menos mulheres interessadas em investment banking. No meu canal no Instagram, por exemplo, que é um canal direcionado para universitários, tenho mais de 13 mil seguidores, 15% só são mulheres. Por que você acha que é isso? Eu acho que tem um pouco dessa imagem ruim, né, que foi criada. Na verdade, isso é uma coisa que mudou bastante, né, porque tinha muito FaceTime, tinha exatamente uma perda de tempo, né. Você lembra até dos livros que se escrevia sobre investment banking, né, o Liar's Poker, o Monkey Business. Tinha uma questão ali que era para criar era menos técnico e mais para criar resiliência mesmo das pessoas, né? Então tem essa imagem, mas se a gente pensar nas universidades, pelo que eu entendo, hoje em dia, pelo menos que eu sei da FES, 50% são mulheres. Então é uma questão de querer carreira, porque, como você bem sabe, tem que gostar. Tem que ser plugado, tem que ser 24 horas, tem que ser meio, que nem eu sou meio no 220, né? Você tem que estar sempre respondendo, você tem que estar muito aberto a isso. E às vezes as mulheres têm outros objetivos também, o que eu respeito, né? Enfim, então acho que é uma questão de opção. E
Para uma jovem mulher que está assistindo a gente agora e está olhando você talvez como uma inspiração, uma referência, porque você é, o que você tem para falar para ela? Assim, ela está na dúvida, não sei se vai. Aí eu quero que você encoraje ela para ir para Investment Banking. O que você falaria para ela? Eu acho assim, muito se fala e principalmente quando eu comecei, se falava muito que você tinha que agir e ser como um homem. O que eu discordo totalmente. A minha carreira foi feita, eu sempre, assim, até quando eu cheguei em Nova York, falava, não, porque aqui você vai ter que usar o terninho azul, preto ou cinza e todos os dias a mesma cor. Não, assim, sempre vesti o que eu quis. E eu acho até porque Investment Bank, você tem uma trajetória de começo de carreira muito técnica, que você fica muito dentro do escritório, fazendo modelagem, e depois você tem que saber se transformar num vendedor, de uma certa forma, nos relacionamentos que você tem. Uhum. E para isso, você tem que ser uma pessoa que conhece tudo, não uma pessoa que fica trancada no escritório 20 horas por dia, né? Então, eu acho que o ser diferente e aceitar isso, eu tenho muitas situações de clientes que, assim, a gente ia fechar uma transação de M&A e estava naquela dúvida, aí você chega, bota a mão e fala assim, vai dar tudo certo, vamos fazer, sabe assim? Isso é importante, talvez um homem não fizesse isso. Talvez você pode falar, isso demonstra fraqueza. Não demonstra fraqueza, eu chamo ele do lado, porque você é vista como uma pessoa menos, sem agenda pessoal. Você falou, olha, eu estou te dando a minha opinião pessoal, acho que você tem que fazer, acho que vai ser bom para isso, isso, isso. Talvez se for uma outra pessoa falando isso, mais agressiva, o cliente às vezes está muito desconfiado, porque ele vai ganhar o FII. Então, você ter esse lado pessoal, feminino, é muito importante, principalmente na América Latina, né? Que eles não querem receber uma mulher que parece um homem, eles querem receber uma mulher que parece uma mulher. Né? E você traz uma visão diferente. A mesma coisa que hoje, quando eu trabalho nos conselhos de administração, é uma visão. O objetivo de se ter uma diversidade é de você ter uma visão diferente. Claro, né? Claro. E na sua experiência, e eu prometo que eu só vou falar de mulher nesse bloco, tá bom? Tá bom. Mas na sua experiência, teve alguma transação, alguma situação que o fato de você ser mulher ajudou, que te permitiu uma abordagem diferente? Muitas, até porque, por exemplo, eu trabalhei muito com uma empresa de consumo que vendia produtos para mulheres. Quem podia avaliar naquela sala se o produto era bom ou não? Só eu. Então, e eu acho que também uma visão mais, a gente traz uma visão um pouco mais preocupada com as pessoas, né? Porque às vezes as reuniões, quando você principalmente toma decisões baseadas só nas finanças, você perde um pouco, olha, quantas pessoas podem perder emprego, quantas vidas estão em jogo. Então eu acho que isso dá uma contrabalanceada, eu acho que isso é muito importante. É verdade. Verdade. Você percebeu como tem poucos negros e mulheres no mercado financeiro? Nós fizemos um programa para mudar essa situação. You Win Bank, 100% gratuito. Esse é um programa de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro através da educação. Informe-se ou recomende para alguém que possa aproveitar desse programa. Vamos mudar de assunto. Vamos. Eu quero falar se existe vida depois de Investment Bank. Quantos anos em Investment Banking você ficou? Eu fiquei 26 anos só fazendo Investment Banking, mas eu devo dizer que para mim não existe vida depois do Investment Banking. Eu não quero que exista, porque eu quero, apesar de eu não trabalhar mais num banco de investimento puro, eu trabalho em conselhos, eu gosto muito do business. Até se você chegar e falar, Carol, tem um banco querendo montar um time no Brasil, vamos lá. Olha que hoje eu estou em muitos conselhos, eu tenho compromissos, mas... vai te tocar. Vai tocar, vai balançar. Mas o que eu acho que isso é uma capacidade que a gente tem que ter de se reinventar e usar a experiência que você tem para outras coisas. No meu caso... eu fiz muitos anos, acho que eu já tinha atingido aí um nível de carreira que eu já tinha muitos relacionamentos e os próprios clientes começaram a me chamar para os conselhos deles. Então, foi um caminho muito natural. Hoje está um pouco mais na moda, isso já faz 10 anos,
mas você vê que toda a experiência que você ganhou serve para muita coisa, né? Eu tenho amigos que são diretores financeiros de empresa, ou relações com investidores, ou presidentes, ou cuidam de family office. Então, aquilo não é perdido, né? E as coisas vão mudando, que nem eu te falei, né? A gente começou fazendo um modelo em Lotus 1, 2, 3, Windows, assim, você vira um pau para toda obra e as pessoas têm uma certa confiança. Até quando eu terminei o MBA, que eu estava entrevistando, as pessoas falaram assim, foi um ano muito difícil, quando eu me formei no MBA, tinha uma crise, foi a crise da Rússia e do México, etc., em Nova York, queria morar em Nova York, estava difícil. Eu chegava com o meu resumê de 2 anos de analista de Bear Stearns, a pessoa falou assim, eu falei, mas eu não sei se eu sei fazer consultoria. Ele falou assim, você fez 2 anos de investment banking em Nova York, você pode fazer qualquer coisa. Você vem aqui, você faz consultoria, você vai fazer numa empresa, tá tudo certo. E hoje, eu, por exemplo, faço conselhos, mas na minha, vamos dizer, competência, que é finanças, que é M&A, ou emissão de dívida ou de ações, eu ajudo os conselhos nesta medida. Talvez eu não seja uma pessoa para falar tanto de estratégia das companhias que eu trabalho, tem uma visão, mas assim, eu continuo sendo meio que um mini banker num conselho. Assim, obviamente com menos dia a dia. Mas, então, no meu caso, eu acho que você nunca vai deixar de ser banker, né? Então, até pensando, hoje, né, vindo para cá, falei, eu poderia vir de jeans e tênis, mas eu vim como banker, né? Porque é o que eu só preciso fazer isso. Então, é o tipo de coisa que vai com você. Muita gente me pergunta isso. E a explicação que eu dou é a seguinte, olha, eu trabalhei em tantas transações, trabalhei com tantos setores diferentes, trabalhei com pessoas mais seniors, trabalhei com pessoas mais júniors, trabalhei com mentes brilhantes, trabalhei com outras mentes não tão brilhantes, faz parte, mas no final o que a gente tem é uma forma muito diferente de ver o mundo. Né? É a forma de quem entende a diferença de um setor elétrico, de um setor de saúde, um setor bancário, a diferença de banco para seguros. Então, quando você junta tudo isso na sua cabeça e você vai olhar para uma empresa, para uma operação, para uma oportunidade, vem tudo isso de uma só vez. Eu acho que esse que é o framework do Investment Banker. Então, é uma forma diferente de ver o mundo, que eu acho que faz muito sentido para mim, que a gente consegue transformar isso em direcionamento, em feedback, em discussões inteligentes. E isso tem muito valor num assento de conselho. Sem dúvida. Não só em assento de conselho, mas na vida. Até para criar sua família, o que você viu, o que é importante, o que não é importante. Já viu famílias que... até eu trabalhei, né, no UBS, que além do investment banking tinha o private banking, e a gente fazia muito o cross-selling, né? O que dá certo nas famílias, o que não dá, né? Esse tipo de coisa também é importante. Então, eu acho que é uma experiência, assim, eu não poderia ser mais entusiasta da profissão de banker. A única coisa que o povo ouvindo a gente começa a se empolgar e sai daqui falando, eu quero ser investment banker. Mas investment banker não é para todo mundo. O que você acha que a pessoa precisa ter ou ser para ter sucesso em investment banking? Eu acho que tem que ter muita dedicação, tem que ter, que nem você falou, tem que ter muita resiliência, tem que estar preparado para as horas longas, para decisões difíceis, né, de vida. Mas eu acho que o mais importante é você ter essas características muito bem balanceadas, porque eu tinha uma discussão, até quando eu era CEO, de que a pessoa tem que ser mais técnica, a pessoa tem que ser mais vendedora, né? E na verdade você tem que ser os dois, porque você não consegue vender um produto de investment banking se você não tiver a base técnica, se você não saber a estruturação da operação, implicação fiscal, quais as regras da CVM. Então, é você aprender o técnico e estar preparado, desenvolver o relacionamento. Porque o relacionamento, o banking é muito... quando você vai crescendo, você
sabe muito bem, é remunerado pelo que você traz de negócio. Uhum. Então, para trazer o negócio, você tem que ter o relacionamento, tem que ter a parte técnica. Então, tem que ter a combinação dessas duas coisas, né? Então, eu acho que esses pontos são os cruciais. Mas o resto é o que a gente precisa na vida, ter uma vontade e estar disposto, e ter, né, garra para fazer. Maravilha. Você, traduzindo isso para um termo mais da indústria, você acha que um banker que é técnico, que não desenvolve o seu lado comercial, ele vai acabar a carreira dele como associate ou VP? Não necessariamente. Ele pode ir para uma área de produto, ele pode ser um head M&A, que ele não vai originar a transação, mas a operação vai ser originada por alguém que vai dar no colo e ter certeza que você vai executar muito bem, que é muito importante também, porque não dá para você gerar e não ter um time bom de execução. Ele vai ser um banker de execução, que eu adoraria também fazer só execução. Aliás, hoje em dia, se perguntar para mim, você não quer voltar a ser um associate, fazer só execution? Muito melhor do que você ficar tomando decisão difícil, né? É verdade, porque o mandato do associate, ele é bem definido. É lógico, é você ter o book pronto, perfeito, sem erros. O modelo redondinho. E tá tudo certo. Aí o problema não tá mais nas suas mãos. Aí quando você tem que... Aí você vai para uma área que você foge um pouco de finanças e vai mais para psicologia, né? Que é lidar com o cliente, lidar com o competidor, né? Lidar com transações que às vezes envolvem aprovações governamentais, e acompanhar muito política externa, economia mundial, assim, você tem que saber um pouco de tudo, né, na nossa vida. Muito legal. E quão importante foi o seu MBA na sua carreira de investment banking? Eu vou ser bem honesta, não sei se foi muito. É sempre importante para o networking, para você ter um título para o resto da vida. É uma experiência importante, mas assim, eu já tinha feito 2 anos de investment banking e estava voltando para investment banking. Não é que eu estava mudando de carreira, acho que um MBA pode ser mais útil para quem está entrando, que vem de outra carreira. No meu caso foi bom. Naquela época, nos anos 90, quando você estava em investment banking, você era contratado 2 anos de analista, você era obrigado a fazer um MBA, porque senão você não voltaria. Não tem como hoje, né, que você segue no banco. Então, foi importante nesse aspecto. Tá bom. E você fez MBA onde? Na Columbia e na Nova E gostou? Gostei muito. Muito bom. Ficou interessado em investment banking, né? Você ficou de olho. Então, faz o curso Entrada em Investment Banking, que esse vai dar uma pincelada geral. Quer alguma coisa com mais profundidade? Faz o curso de Valuation. Esse é um curso denso, pesado, até projeção. Quer uma coisa mais aderente à realidade, uma simulação de investment banking? Aí você tem que fazer um Investment Banking Bootcamp. Securato, na verdade, estou interessado em M&A. Aí já é outro curso, M&A avançado. Tudo que você precisa saber sobre M&A. Você quer treinar transação, aí você tem que fazer Investment Banking avançado. A gente faz um case de M&A e você vai terminar no DCM Edition fazendo Funding desse M&A, ou no M&A Edition fazendo o M&A Pitch Pool, Research Edition fazendo o relatório de research sobre a transação. Ficou meio confuso. Não tem problema? Me pergunta que eu te ajudo. Carol, nesse bloco, os meus convidados falam sobre transações. Eu queria que você me contasse uma transação, algumas transações que são queridas, importantes ou que foram relevantes para você. Olha, no meu caso, uma operação que me transformou, eu diria, foi a privatização da Vale do Rio Doce. Quando eu entrei na Merrill Lynch, foi a época do auge da internet, né? Que times inteiros saíam para montar novas companhias de internet e a Merrill Lynch tinha, eu posso falar sobre isso porque foi uma transação concluída há muitos e muitos anos, mais de 20 anos. E é um tipo de transação que não tinha um roteiro para a gente seguir, porque é uma coisa única, acho que não teve muitas, principalmente no Brasil. Quando eu cheguei, já estava há 2 anos que esse mandato estava lá. Mandato que envolve 3 bancos no consórcio, envolvia
o BNDES que tinha participação, o governo brasileiro que tinha participação, Bradespar na época também. Então, eu cheguei, achei um working group list, né, uma lista de telefone, que essa transação toma. Mas não, e tinha relatórios, porque quando você faz uma privatização para o TCU, etc., você tem relatórios a cada 180 dias ou 90 dias. Então, foi uma coisa demorada, demoramos ainda 3, 4 anos para encerrar a última etapa, que foi a oferta de ações, a listagem na Bolsa de Nova York. Mas foi assim, envolveu, né, conhecer muito a companhia, os potenciais compradores. Eu sou muito fã da companhia, da Vale, assim, uma joia brasileira realmente. Então, e foi uma daquelas coisas que a gente não tinha livro para saber o que eu tenho que fazer. Né? Você tinha que ir descobrindo, vai ligando para as pessoas e vendo como é que eu posso ajudar, né? E foi super bem sucedida, a oferta foi difícil de fazer, né? Porque o mercado estava muito ruim na época, mas a gente precificou em 2002. Então, essa foi a minha transação, envolveu também Caixa Econômica Federal, porque houve uso dos recursos do FGTS. Então, foi uma série de coisas que hoje em dia não é praxe de você ter um investment bank fazer uma oferta e lidar com a Caixa, no sistema da Caixa, para vender as ações via FGTS. Na época não tinha sistema. Então, foi bem interessante. Acho que boas lembranças. Então, a gente está falando da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje você conhece como Vale. Não, mas eu quero mais detalhe. Você entrou na Merrill e caiu nesse projeto. Exatamente. E você veio da Merrill depois do MBA? Como é que você entrou na Merrill? Depois do MBA eu fui para a Merrill e então você eles fez tinham esse mandato. Eu não participei do pitch, de ganhar o mandato, mas aí eu executei juntamente com uma série de outras pessoas, o time de equities, vários outros times. Né? E era Merrill daqui do Brasil ou Nova York? Nova York. Em Nova York. E quem era o seu chefe lá? Quando você é sócio, você tem um monte de chefe, né? Todo PP é seu chefe. Tinha chefe no Brasil, tinha chefe em Nova York, então tinha chefe no Brasil. Bernardo Panes, que já esteve aqui com você, presidente do banco, Richard Rainer, em Nova York tinha os heads de investimento de América Latina. Sempre tive muitos chefes. Mas me ensinaram muito, são muito bons. E você já conheceu alguma coisa de mining? Naquela época, não. Nunca tinha feito um deal de mining. Então, você nunca tinha feito um deal de mining, aí você só foi colocada para fazer a privatização. Aí a gente aprendemos, né? Fui para Carajás uma série de vezes. Você foi para Carajás? Sistema Norte, Sistema Sul. Preparamos um prospecto do nada. E uma pessoa muito querida também era o Relações com Investidores da Vale, na época o Roberto Castelo Branco, que depois até virou presidente da Petrobras, uma pessoa que me ajudou muito também na preparação dessa documentação. E o pricing foi em 2002? 2002. Foi no pior momento possível? Mas foi horrível. Mas precisava fazer, se não fizesse, já tinha demorado 6 anos. Né? Estava desde 96 com esse mandato. Incrível. E foi dual listing? Foi, porque até tinha oferta de FGTS. Quase 3 vezes, porque você colocar com a Caixa... Explica para eles o que é um dual listing. Um dual listing é quando você lista na bolsa uma bolsa estrangeira e na bolsa brasileira ao mesmo tempo. Na época, a B3, a gente chamava de Bovespa, né? E a gente listou na Bolsa de Nova York. Que também é uma grande discussão, só para entrar nesse mérito, porque uma empresa de mineração... havia um questionamento se a gente listaria na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de Londres, porque na época as grandes empresas mineradoras eram listadas na Bolsa de Londres. Né? Então, mas a gente acabou listando em Nova York em função de uma expectativa de uma base de investidores maior americana do que europeia. E estava certo, porque foi vendido 80% dos estrangeiros para os Estados Unidos. Eu acho que o fator Brasil ele tinha mais força do que o fator mining, né? Assim como o componente de risco era mais importante. E os outros 2 bancos? Os outros 2 bancos, na época, era o Rothschild,
que chamava NM Rothschild e o Credit Suisse. Eu achava que o Rothschild só fazia M&A? Mas é porque envolveu o M&A, né? Eles não fizeram a parte de equities, Tá. mas era um consórcio da privatização, e a privatização envolveu o terceiro estágio, que era o equity offering. Então eu estou te falando mais do equity offering que... Entendi, tá bom. E me conta agora uma transação, agora eu quero uma transação mais da Carol chefona, mais senior, head da área. Bem sucedida. Deixa eu me lembrar. Nossa, a gente fez tantos deals. Um que eu tenho muito orgulho, foram as operações que a gente fez, o follow-on e a IPO da Hypera, que hoje é a Hypera Pharma, que na época era Hyper Marcas, porque é uma empresa que eu conheço desde a sua fundação e vi como ela cresceu, e cresceu muito via M&A, como você sabe. Então essa foi uma empresa que depois eu fui conselheira lá por 9 anos e meio. Você foi conselheira lá de quando a quando? 9 anos e meio. Eu saí agora em abril, no último mês, mas estou te falando isso meio que mostrando que o que você cria de relacionamento acaba, né, te trazendo outras oportunidades. Então eu saí de uma visão de banking para uma visão de conselheiro da companhia. Até porque eu já conhecia a companhia, conhecia os produtos, né, auditora, assim, isso ajuda muito. Uhum. Então, é uma companhia que sempre lembro com muito carinho, apesar de não estar mais lá no dia a dia. Uhum. Não, a história dela é incrível. Eu adoro hipermarcas, que hoje é Hypera Pharma, como case de aula. Eu pego desde do Arisco, o que aconteceu com a Arisco, a venda da Arisco, depois da Alcad, aí você tem a semente para criar a nova empresa do Júnior, que depois, com a compra da DM, vira a Hipermarcas. E aí eu falo daqui. E aí vira da Pharma, e assim, foi super importante, tudo que foi feito, na hora certa, sabe? Uhum. É realmente um case study de seguir o livro de Investment Banking numa companhia, né? Muito legal. Eu te perguntaria quais são os próximos passos da Hypera Pharma, mas não posso, porque a empresa é listada. Então, eu também não poderia falar, como eu não sei, já não estou mais lá, então... Você está gostando do que você está ouvindo? Você tem que acompanhar os nossos outros canais nas mídias sociais. O primeiro é óbvio. Você já me segue lá no LinkedIn? José Roberto Securato Júnior. Tá como José Securato. Me manda uma mensagem. Fala que você ouviu o podcast. Eu vou gostar de saber um pouquinho sobre você. Vamos falar um pouco sobre a Carol Lacerda. Uhum. Carol, eu queria saber alguma coisa surpreendente da Carol que não está no seu LinkedIn. Carol Lacerda é bailarina, quer ser uma bailarina melhor. Porque na época de banking realmente não dava para muito ser muito boa bailarina. Mas eu adoro, ontem fui ver Lago dos Cisnes. Então a sua paixão é balé clássico mesmo? Balé clássico. E você se aventurou em outras danças? Não, sempre fui de balé clássico só. Sempre? Como é que isso começou na sua vida? Não, desde pequena. Eu fiz de pequena, né? Que eu acho que toda menina faz. E eu acho que tem muitos paralelos entre uma vida de uma bailarina e uma vida de banker. Se você pensar, se você acompanhar, que todo mundo viu o espetáculo, aquela coisa bonita, que nem a gente fala, que é a coisa glamourosa do banking, é zero glamour. Né? Quando você fica a noite toda comendo sanduíche, cookie, para fazer uma apresentação, a vida da bailarina, se você olhar, né, elas acordam muito cedo, elas treinam demais, elas comem muito pouco, porque tem que manter o corpo, né, para levantar a perna, etc. Muito balanceado. Elas fazem apresentações normalmente de quarta a domingo, a noite toda, e no dia seguinte tem que estar pronto para muito alongamento, muita força, muita disciplina. Então eu acho que tem é uma coisa que me dá prazer, que eu acho bonito, mas que eu acho que de uma certa forma parece muito com a minha vida de banker, sabe? E você pratica, eu não sei se fala pratica, você dança balé? Eu tento fazer todos os dias. Todos os dias? Porque balé, se você não tiver o alongamento, se você não subir a perna todo dia, no terceiro dia
Já não sobe mais do mesmo jeito. Para voltar é muito mais difícil. Mas como você sabe, a vida da gente não permite. E você tem um treinador para? Eu tenho uma professora maravilhosa. Que legal. Ela até vai em casa e ela me ajuda. Quando a perna tá dura, ela ajuda. Então isso é muito bom para mim. Faz muito bem. Então, aproveitando o gancho do seu paralelo, né, com o balé, muita gente quer fazer investment banking por causa de dinheiro, né? Uhum. E eu fico surpreso que as pessoas não entendem que você só vai ganhar dinheiro se você for bom, né? Não tem como você ganhar dinheiro numa coisa que você é bom. Um mau banker não vai ganhar dinheiro fazendo banking. Ele vai ser ejetado em algum momento, do processo. Então, a parte de fazer sucesso, de ganhar dinheiro, de fazer o show lá sei lá, no Teatro Municipal, todo mundo vê, acha lindo de morrer, mas não vê tudo que está por trás, todos os sacrifícios, todos os investimentos, todo o esforço, os sapos que a gente vai engolir todos os dias. Então, na minha opinião, não dá para você ter esse tipo de vida se você não enxergar propósito no que você está fazendo, se você não gostar do que você está fazendo, se você não vê sentido em analisar a Vale no contexto da sua privatização e trabalhar nisso em 3 anos, né? Não, eu acho que o que você está falando é perfeito e até, né, mesmo numa vida de bailarina, os russos, que são, vamos dizer, os melhores bailarinos do mundo, eles falam, nasce uma prima bailarina a cada 10 anos, que é a pessoa, sim. Então assim, aí você tem 30 pessoas do corpo de baile, que são muito importantes, que fazem aquilo, que são ótimas pessoas. E tem um monte de gente que treina muito e não consegue nem chegar lá. Então, de uma certa forma, é um paralelo, né? Porque a prima bailarina, enquanto todas as outras já acordam às 6 da manhã, a prima bailarina então acorda às 4, né? Existe um esforço, e talvez ela tenha essa resiliência. E assim, eu acho que o dinheiro é importante. Eu acho que hoje em dia se ganha menos do que se ganhava comparativamente, né, como banker no passado, mas esse não pode ser o seu objetivo, porque se você contar pelo número de horas que você trabalha, eu acho que tem outras profissões talvez que você ganhe mais por hora, sabe? Então, tem que pensar bem. Boa. E você sabe que é nossa tradição que o meu convidado deixa uma pergunta para o próximo convidado. Tá. E eles não sabem quem virá aqui depois. Tá. Até porque a nossa agenda de jogar os episódios para o ar é diferente das de gravações, né? Eu estou gravando com você vai entrar para o ar daqui, sei lá, 2 meses. A pergunta que deixaram para você é a seguinte: poucas coisas duram para sempre. Uhum. Quando é a hora de parar, repensar e fazer algo novo? Eu concordo, poucas coisas duram para sempre. Eu acredito muito que você vai eternamente repensando e mudando e se adaptando, que é o que aconteceu comigo, né? Eu não penso em parar, nunca. Eu até estou plagiando aqui o Bernardo, que falou a mesma coisa outro dia. Eu acho que faz parte da humanidade a gente se reinventar o tempo todo. Então é isso que eu estou tentando fazer. Assim, eu acho que como mesmo sendo banker, que você tem uma vida talvez um pouco estruturada, você tem que estar sempre pronto para mudanças, né? Como é que vai ser, que seria a minha pergunta para você, como é que vai ser com inteligência artificial, como é que vai ser daqui a, não vou nem falar 10 anos, vou falar 5 anos, como é que vai ser a vida de banker, né? Porque eu acho que de uma certa forma você vai encurtar um pouco talvez a parte técnica, mas você precisa do relacionamento e talvez sem ter toda a base técnica, então como é que vai ser isso, né? Então eu acho que a gente tem que estar se reinventando o tempo todo, aprendendo coisas, viajando, vendo o que funciona em outros países. Eu acho que não parar nunca. Então você fez uma carreira de banking de sucesso e agora você está num momento conselho de administração, vários conselhos, vários setores, uma vida assim agitada, né? Porque tem bastante coisa para você ver. Tem mais alguma coisa que brilha os olhos, que talvez seja uma próxima onda, ou uma onda em paralela com os conselhos?
A gente tem até uma limitação, né, dos anos que você fica em cada companhia nos conselhos, e eu acho que tem que dar também, eu acho que uma consciência que a gente tem que ter é de criar gerações melhores que a gente para o futuro, né? Então, eu sou mentora, eu sou de agente, que é o que você faz, o que eu tenho que fazer também, talvez num espectro um pouco menor, de criar pessoas que vão fazer o que a gente faz melhor, né? Então, isso é importante e isso vai fazer a gente usar a nossa experiência talvez para outras coisas. Então, como eu falei para você, talvez vou voltar para banking, pode ser. Eu estou muito olhando o que vai mudar no mundo digital de inteligência artificial. Estou olhando muito isso. Porque eu acho que vai ter, principalmente nos trabalhos do que a gente vê, por exemplo, auditoria, estou vendo não tanto banking, mas algumas partes relacionadas que têm que ser mudadas. E aí eu gostaria de fazer parte dessas novas tecnologias para melhorar a vida das pessoas, eu diria, principalmente dos bankers. Que legal! Temos que melhorar a vida do banker. Mas você quer fazer isso no papel de investidora, de founder, de mentora, de conselheira, em todas as anteriores? Não sei, eu acho que no que eu puder adicionar valor, ainda não sei. Eu acho que a gente vai aparecendo, a gente vai fazendo. Pode ser, eu diria, um pouco mais mentora e investidora, talvez. Eu acho bastante interessante. Tá bom, eu tô vendo o futuro aqui, um monte de proposta caindo no seu inbox. Vamos ver. Tá? Que legal. É um mercado muito legal e eu acho que tem bastante trabalho para fazer. Muito legal. Na verdade, na minha visão, né, inteligência artificial nada mais é do que a inteligência humana compilada para... Então, assim, ainda vai precisar da gente. Carol, foi um super prazer ter você aqui no nosso... Prazer foi todo meu. No nosso podcast. Você é uma pessoa incrível, você vai ter que voltar aqui de novo, porque, assim, o tempo voou, parece que a gente falou 5 minutos e ainda tem muita coisa que eu quero discutir. Estou sempre à disposição, prazer te ver, lembrar dos bons tempos de banker. Boa, eu vou te dar um beijo aí. Obrigada. Eu quero. Obrigada. Quem é a Carol Lacerda e o que você fez no Investment Bank? Então, eu fiz banking por 25 anos e hoje eu sou conselheira de grandes empresas listadas no Brasil e no exterior. Eu fiz a carreira pura de Investment Banking, quer dizer, eu comecei no crédito. Naquela época, analista de crédito te dava uma bagagem muito forte, né? E depois eu fui estagiária de Investment Banking, analista, associate, VP, diretor, managing director e head da área. Então eu fiz toda a vida de um banker, eu acho que eu posso sumarizar para você, obviamente em tempos diferentes, né? Nos anos 90, 2000 era bastante diferente. Aqui no Brasil, em Nova York também, eu fiquei morando 10 anos em Nova York, mas a carreira mudou bastante. Eu diria que, apesar das reclamações, eu acho que mudou para melhor. A gente, né, pelo menos na modelagem, por exemplo, a gente não tinha nem Windows, né? A gente fazia Lotus 1, 2, 3. Então, só nisso, eu acho que já tem um ganho, né? Sem nem falar de inteligência artificial, a gente já tem um ganho grande. Então, essa é a minha trajetória e eu espero que seja importante para outras pessoas entenderem como é que era feito também no passado. E que bancos que você passou? Eu comecei trabalhando num banco que não existe mais, se chama Manny, que era um banco perto de Sonova, que depois foi adquirido pelo Chase e subsequentemente pelo JP Morgan, que virou o Banco SRL no Brasil. Trabalhei na Bear Stearns em Nova York, na Merrill Lynch, por 9 anos, no Deutsche, no Unibanco, e depois eu fui por 5 anos Head Investment Banking do UBS no Brasil.